Olá, meu nome é Leonardo, sou professor, pedagogo, pesquisador, sou militante de uma organização chamada OCAC, Organização Comunista Arma da Crítica, e hoje nós vamos iniciar um projeto que tem por objetivo discutir e levar algumas ponderações a partir de alguns conceitos e categorias da economia política marxista sobre conjuntura, política, economia, educação, e hoje nós vamos iniciar esse projeto discutindo um pouco os dados recentes da geração de emprego, né, ou de desempregados, mais precisamente, né, em função dos dados propriamente dito, e tentar responder um pouco de que forma esses dados se relacionam com a reforma trabalhista aprovada no governo Temer. Se vocês se lembraram um pouquinho do noticiário em 2016, 2017, todos os meios de comunicação, todas as organizações patronais, todas as organizações ligadas ao mercado financeiro, alguns acadêmicos, algumas instituições acadêmicas mais vinculadas ao mercado, à linha ideológica do mercado, defendiam a necessidade da aprovação da reforma trabalhista como um meio fundamental para a criação ou geração de empregos. Qual que é a premissa? Que é a premissa basicamente da que nós chamamos de escola neoliberal. Na relação entre capital e trabalho, só é possível gerar mais trabalho por meio de uma reforma sobre o trabalho, jamais sobre o capital. Então a sentença é muito simples. Se as reformas diminuírem os custos sobre a força de trabalho, a diminuição de custos sobre a força de trabalho gerará um montante que seria suficiente para contratar ou gerar mais força de trabalho, ou gerar mais empregos. Ou seja, para você gerar emprego, você precisa diminuir os custos sobre a força de trabalho, que em tese sobraria um determinado montante que, numa relação de causa e efeito mecanicista, necessariamente os empresários contratariam mais trabalhadores. Essa sentença ela é sintetizada muito bem pelo Bolsonaro quando ele diz que os trabalhadores precisam escolher entre direitos ou o trabalho, né? Como se fossem polos antagônicos, como se para existir trabalho é necessário que inexista direitos. Então, são dois polos inversamente proporcionais. Então, vamos tentar entender um pouquinho, eu acho que é o que falta essa escola neoclássica, neoliberal, ou melhor, é um posicionamento político dessa escola, entender um pouquinho a relação entre a formação de emprego, né, e a sua relação com o capital propriamente dito. E aí acho que o Marx ele responde muito bem no Capital, tanto no livro 1, livro 2 e notadamente no livro 3, quando ele conclui de uma forma bastante interessante, bastante impositiva, né, porque é uma dedução, é algo que se impõe na análise, de que o trabalho, né, o capitalista é aquele que consegue gerar capital adicional. Então, a diferença entre o pequeno patrão na acumulação primitiva, ou que nós chamaríamos hoje de empreendedores, uma pequena burguesia, né, e um grande burguês, e um burguês propriamente dito, é que o burguês tem a capacidade no processo de acumulação de gerar capital adicional. E esse capital adicional, né, em forma de tecnologia, maquinário, matérias-primas, formas de organização de trabalho que o burguês domina, né, e impõe no processo de produção, né, no processo de trabalho propriamente dito, faz com que eu só consiga movimentar uma dada força de trabalho se eu tiver esse capital adicional. Então, para pegar um exemplo muito simples que aconteceu recentemente no interior paulista, que eu gosto de usar muito, até há 20, 30 anos atrás, o corte de cana era empreendido basicamente por trabalhadores rurais.
Então acontecia a queimada. A queimada era e é ainda um artifício tecnológico importante, porque aumenta a produtividade do corte. É muito mais difícil você cortar a cana sem ela estar queimada, diminui a produtividade, daí a relevância produtiva da queimada. E esses trabalhadores, eles foram paulatinamente sendo substituídos, especialmente nas regiões planas, pelas colheitadeiras, que basicamente são grandes caminhões que conseguem fazer o corte de cana e que são dirigidos por um trabalhador normalmente, né, que é o motorista. Essa substituição só foi possível porque em um determinado momento os custos do capital relativo ao capital constante, relativo ao maquinário e relativo ao capital variável e ao trabalhador, que é o trabalhador que dirige essa colheitadeira, passaram a ser mais interessantes, mais produtivos comparado com os 100 trabalhadores de corte de cana que foram substituídos. Então, na conta, essa colheitadeira passou a produzir mais com um valor menor, com uma taxa de exploração maior, comparado com aqueles trabalhadores que faziam o corte de cana manual. Então, hoje, em teoria, para você movimentar um trabalhador, né, para você criar esse emprego específico, que é o trabalhador hoje no corte de cana, você precisa de uma colheitadeira. Então, não basta contratar o trabalhador, é preciso contratar o capital, é preciso alocar o capital, é preciso ter capital adicional, é preciso ter capital constante que faça com que essa força de trabalho possa ser ativada. Então não é uma coisa tão simples assim. E isso pode ser colocado, pode ser transposto para quase todos os ramos de produção e até mesmo no processo de circulação, no comércio. Você pode pensar isso no supermercado, em que há 10 trabalhadores e de repente eles passam a custar metade. Em teoria, o empresário teria condições de contratar mais 5 trabalhadores, mas para isso ele precisa comprar ou construir mais 5 caixas. Então ele precisa adicionar um capital para conseguir movimentar e ativar essa força de trabalho nova. Então, o fato de sobrar um determinado montante, do ponto de vista da geração de empregos, não é uma relação de causa e efeito. A geração de empregos envolve necessariamente outros fatores. Então não é uma coisa simples como é colocada na reforma trabalhista, isso do ponto de vista teórico, né? Mas e as vagas ociosas que tem na indústria, as máquinas que estão paradas? Quando nós analisamos os dados, e aí é um outro impacto da reforma trabalhista, essas vagas ociosas elas só conseguem ser ativadas também se existir uma dada demanda. E como a reforma trabalhista ou a reforma da Previdência, ou todas as reformas que estão sendo aplicadas por esse governo neoliberal, são reformas que têm como pressuposto a retração de renda do polo trabalho, ou seja, dos trabalhadores, você tem um mercado consumidor extremamente retraído que não permite que existam ou se reative uma demanda sobre consumo. Isso faz também com que essas vagas ociosas continuem ociosas ou, como também os dados de fechamento de empresas, especialmente no estado de São Paulo, de indústria no estado de São Paulo, apontam, as vagas ociosas, na verdade, elas estão sendo inclusive destruídas, né? As indústrias estão fechando, as montadoras, por exemplo, estão indo embora e, na prática, talvez a reforma trabalhista funcione muito mais como um mecanismo de desindustrialização. Então, voltando ao primeiro exemplo sobre os cortadores de cana, digamos que tenha sobrado de fato um montante ali para o empresário e o empresário não tenha capital adicional para movimentar essa força de trabalho. Mas talvez esse capital adicional seja suficiente para contratar cortadores de cana. E aí, no fundo, você tem a contratação de uma força de trabalho
precarizada que não depende de insumos tecnológicos. Então você tem inclusive a contratação precarizada de um tipo de trabalhador que aponta por um processo de regressão dos insumos tecnológicos até então estabelecidos no Brasil. Alguns dados, inclusive aqui no interior paulista, apontam um aumento da queimada e é possível que talvez até mesmo a reforma trabalhista tenha possibilitado a regressão das relações de trabalho no campo com o retorno de um trabalhador que há 3, 4, 5 anos atrás passou a ser residual. Hoje é um trabalhador que nós vemos em muito mais quantidade aqui no interior paulista comparado com 3, 4, 5 anos atrás.